Últimas notícias do São Paulo: Carrilho ou Martínez no Corinthians, do Corinthians no São Paulo, troca pelo Alisson, Crespo dá indireta. O que acontece com o Lucas Moura? Bora falar bastante sobre esses e outros detalhes. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro do canal, para ter conteúdo exclusivo. São vários bastidores exclusivos que eu deixo somente para os membros do canal. Por exemplo, a gente vai bater um papo sobre reforços daqui a pouco. Eu vou detalhar os reforços lá para os membros do canal, e aí depois, quando a gente tiver uma apuração mais clara, a gente traz aqui em vídeo, mas os membros do canal sempre ficam acompanhando aí a nossa apuração dia após dia, inclusive ontem de escalação, a gente apurando, levando para os membros e tudo mais. Então faça parte dessa comunidade que cresce. Temos hoje 90 membros, então até o fim deste mês provavelmente chegaremos ao número de 100 membros e você pode fazer parte disso tudo. Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo ficou no empate contra o Corinthians, foi um empate com sabor de derrota, né? Acho que se todo mundo tivesse o poder de assinar antes ali 1-1 em Itaquera, depois de toda a turbulência política que o São Paulo teve, eu acho que muitos assinariam, eu inclusive assumo que eu assinaria esse 1-1. Só que a forma como foi, né? Foi dolorosa, porque estávamos bem perto de conquistar 3 pontos e ter uma semana praticamente perfeita, né? Com vitórias na Copinha, no Paulista, na votação do impeachment, que acabou tendo a saída do Casares. Então, acho que o torcedor de São Paulo queria ter terminado essa semana, depois de tudo que aconteceu, ter terminado com esse resultado positivo dos 3 pontos. Mas o São Paulo acho que acabou recuando demais no segundo tempo, chamou o adversário. Acho que o Crespo tem uma ou outra leitura de jogo que não foi tão bacana nessa partida, mas o São Paulo consegue um ponto importante. E aí agora vai com tudo para cima da Portuguesa, é vencer ou vencer a Portuguesa, conquista 7 pontos, fica mais tranquilo na tabela do Paulistão e aí vai lá para Allianz Parque para o confronto contra o Palmeiras e depois já começa Brasileirão, já começa a loucura. Mas acho que a escalação foi boa. Acho que a execução teve as suas falhas no primeiro tempo. No segundo tempo, acho que o São Paulo quis chamar demais o adversário, faltou ali do Crespo. Talvez ter tirado o Luciano e o Tapia um pouco antes, eles já estavam bem extenuados, o Lucas também ainda está pegando ritmo. Então acho que talvez, a gente não consegue trabalhar aqui com uma certeza, acho que faltou um lastrozinho ali de leitura de jogo para o Crespo, que aí acho que a gente poderia ter conquistado esses 3 pontos, mas um ponto lá em Itaquera não é também de todo mal. O que você achou do resultado? O São Paulo agora chega à nona colocação com 4 pontos conquistados. É um abaixo ali do oitavo que dá a vaga para a próxima fase do Campeonato Paulista. Inclusive é um dos objetivos do Crespo. O primeiro passo são nesses 8 jogos conquistar a vaga para as quartas de final. Lembrando que na meta orçamentária está que o São Paulo tem que chegar à final do Campeonato Paulista. O que você acha disso tudo? O que você achou do resultado, das escolhas do Crespo, do comportamento do time? Quero saber a opinião de vocês. Para mim, o Danielzinho foi o melhor em campo. 3 jogos bons do Danielzinho, hein? Reforço bom é assim, entendeu? Reforço bom é assim. Não custou muito, não demorou muito para chegar, né? Não foi uma novela. Enfim, acho que se fica de lição para as próximas contratações do São Paulo, eu acho que o Danielzinho é um bom exemplo. Quero saber de vocês aí nos comentários, tá? O técnico Dorival Júnior falou sobre a troca entre Alisson, São Paulo e Corinthians por Alisson e citou Carrilho e José Martínez. E a gente vai trazer a fala do treinador e um pouquinho também sobre a nossa apuração. Primeiro ponto, ele descartou completamente a possibilidade de Carrilho e José Martínez terem sido indicações dele para a troca. Eu acho que isso é um ponto relevante. Ele nega que ele tenha disponibilizado esses 2 jogadores. O Carrilho realmente, até depois eu fui checar ali para ver se alguma coisa teve do Carrilho e absolutamente não houve nada, tá? Não chegou-se a ter o nome do Carrilho cotado ali. O São Paulo até chegou a falar, pô, o Carrilho, o Martínez, o Ranieri, mas não foi algo que evoluiu de fato para isso tudo, tá? E aí ele fala que ele também não consegue contato com o José Martínez está lá na Venezuela, não responde, não tem tido esse contato. Mas sobre a troca, vou trazer aqui uma aspa do Dorival Júnior, tá? Muitos vieram falar que eu havia disponibilizado Carrilho e Martínez para uma possível troca. É uma mentira muito grande. Eu não disponibilizei nenhum atleta para trocar. Gosto sim do Alisson, mas quero deixar bem claro que não disponibilizei nenhum profissional do Corinthians, até porque eu preciso de reforços e não perder os jogadores no caminho.
Um segundo detalhe é que essa situação que aconteceu com o Martínez, ele tem que buscar uma recuperação dentro do nosso grupo, para ter confiança, para poder retornar dentro da sua melhor condição. Essa questão aí do Martínez tem assolado lá os caras, né? O Dorival tá bem bravo com toda essa situação, porque o cara não responde, tá lá na Venezuela, a esposa dele publicou até uma foto deles curtindo uma piscininha, enfim, tá um negócio estranho. Mas sobre essa troca, realmente houve conversas ali no domingo e há a possibilidade de nessa segunda-feira a gente ter alguma novidade, tá? Ainda não há um consenso de nomes de jogadores que possam ser devolvidos ao São Paulo, envolvidos por uma troca com o São Paulo. A tendência é de acontecer um acordo via grana do Corinthians pagar uma taxa ali mensal ao São Paulo. Eu vou dar só um exemplo, tá? Um número fictício, é um número completamente inventado por mim, porque eu não tenho os valores. Mas o Corinthians vai falar, ó, então vamos fechar aqui, o Alisson por 2 milhões de reais e você libera ele para mim. Fechou. Então São Paulo alivia a sua folha salarial, vende o Alisson pro Corinthians e esses 2 milhões seriam pagos em parcelas mensais, por exemplo. Né? Então é mais ou menos por aí que essa negociação deve se costurar, porque pelo menos por enquanto não há um consenso de qual jogador agregaria de fato ao São Paulo. Beleza? Quero saber a sua opinião nos comentários sobre toda essa situação, tá? O Crespo falou que não quer nenhum jogador do Corinthians, hein? Rapaz, o Crespo na coletiva, boa coletiva do técnico Hernan Crespo, ele foi perguntado sobre a troca, né, do Alisson, e acho que ele deu indiretas que eu acho que é importante, né? Acho que indiretas bem retas, para falar a verdade. Porque em determinado momento ele traz que, cara, ó, ele basicamente diz, e uma informação que a gente trouxe, tá? Que realmente foi uma decisão da comissão técnica isso. Ah, você pediu para jogar no Corinthians? Então, meu irmão, vá lá, tá afastado, fica só treinando, você tá com a cabeça lá em outro clube, você fez um pedido pessoal para ser negociado e até na coletiva o Crespo cita o Jandrei, porque a gente também trouxe na época de que após o jogo contra o Atlético Paranaense, o Jandrei, ficou muito mal e viu ali que, não tinha mais espaço para ele, recebeu muita crítica, muita mensagem, família também, tudo, e aí ele acabou sendo negociado. Então, até por uma questão familiar e pessoal do Alisson, ele entende que ir para o Corinthians, com o técnico Dorival Júnior, que é quase que um paizão para ele vai ter uma possibilidade de dar uma continuidade em alto nível na sua carreira. E o Crespo falou sobre isso. E ainda falou que não quer nenhum jogador do Corinthians não, viu? Falou que não quero ninguém do Corinthians não, o cara aí foi perguntado e não quer não. Abre aspas aqui pro Crespo, tá? Ele foi perguntado se ele quer algum jogador do Corinthians pelo Alisson. Ninguém. Se o Alisson tem a possibilidade de sair, não é um problema. Todo mundo que por motivos não é uma questão de estar bem ou mal, não está contente com a situação, vamos ajudar. Ajudamos o Jandrei, jogadores que não estavam cômodos. No São Paulo tem que estar bem. Quando a cabeça não está dentro do São Paulo, a ideia é ajudar para sair. Se vai para o Corinthians, não é um problema meu, não é uma escolha dele. Do Corinthians, não preciso de ninguém. Essas foram as aspas do técnico Hernan Crespo, aspas fortes e que mostra, e acho que é contundente, é a postura correta de um técnico. Ó, Alisson, isso não é nada contra o jogador, tá? O jogador tem total direito de querer a negociação. Acho que tá todo mundo ali na sua. O Alisson quer sair? Beleza, meu irmão. Então, ó, vai treinar em separado até resolver esse problema. Só que aí, meu irmão, se a gente não encontrar uma solução boa para o São Paulo, você vai ter que voltar, porque você tem contrato. Ou você rescinde e abre mão de tudo que você tem a receber. Entende? E o São Paulo também tem uma dívida aí com você de direito de imagem, abre mão também. Já que você quer ir embora, a gente entra aqui num consenso. Então acho que foi uma aspa interessante aí do técnico Hernan Crespo, que deu uma alfinetada aí em toda essa situação também. Você achou a mesma coisa? Quero saber de vocês aí, a opinião nos comentários, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Temos mais 2 assuntos, tá, pra gente trazer. Vou te explicar a verdade sobre o Lucas Moura e o Crespo dando uma alfinetada na política do clube. Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link da Mandaká. Aí você pode usar o nosso cupom Alexander para ter R$ 40 de desconto nas marmitas, sucos, doces, lanches, tortas, mini pizzas. Você vai gostar demais, garanto para você que a qualidade e preço justo aceita VAVR. Se você pedir agora, hoje mesmo, chega até 5h30. Se você pedir até 5h30 no dia útil, chega para você no mesmo dia. Não perca tempo, a Mandaká, que é uma das parceiras mais antigas aqui do nosso canal, tá?
Bora, antes da gente trazer a informação exclusiva e apurada sobre o Lucas Moura, trazer a verdade sobre tudo que tem acontecido com ele, o Crespo ele deu uma alfinetada na antiga gestão. Rapaz, teve até um momento que ele até fala, é para você ver como as coisas são engraçadas. Quando a primeira vez que eu estive aqui, todo mundo daqui, eu fui embora com todo mundo e eles ficaram. Agora eu tô aqui e eles foram embora. E ainda deu risada, o Crespo, pão da massa, mandou aquela indireta. O Crespo falou sobre a política do clube, né? E foram aspas bem fortes, né, do Crespo, ele que estava cansado já de falar mais sobre essa questão política. Acho que até na próxima quarta-feira, no jogo contra a Portuguesa, acho que essas questões políticas já vão dar uma diminuída nas coletivas do Crespo. Acho que vão ficar mais no campo e bola mesmo. Mas aí o Crespo, ele comentou aqui, abre aspas para o Crespo, ganhou a democracia, o São Paulo está unido, forte, a ideia é estarmos todos alinhados, ganhou a democracia. Esse é o momento de continuarmos assim, de construir, de estarmos alinhados, unidos. Espero que não aconteça nunca mais, porque, como eu falei, o São Paulo é maior que todos juntos. Agradecer a vocês, jornalistas, pelas coberturas que fizeram. Agradecer a torcida, os atletas, todos fechadinhos. Espero que a política, neste ano difícil, não se intrometa outra vez no grupo. E que volte, por favor, o futebol no centro do projeto, no centro do São Paulo. Essa é a prioridade, falar de futebol e tentar melhorar o time em todos os aspectos. Essas aí foram as aspas fortes do Hernan Crespo, falando um pouquinho sobre esses bastidores políticos. E a verdade sobre o Lucas Moura, o que está acontecendo com ele? Não há gestoso, aí antes da informação, uma opinião, achei ainda que ele ainda não está 100%, acho que ainda não conseguiu desempenhar o futebol, mas é o terceiro jogo do Campeonato Paulista. E aí, conversando com várias pessoas, e aí eu trouxe já isso para os membros do canal, para não... O Lucas, ele vai precisar de ritmo, ele tá bem, ele tá sem dor, e foi corroborado, todo se eu não me engano, ele deu uma... Eu não cheguei a ver, tá? Mas ele deu uma entrevista na zona mista, ele foi um dos jogadores, acho que foi ele, foi o Luciano, e teve mais um jogador, acho que o Danielzinho, né, que falou com a imprensa após o Majestoso. Mas o Lucas Moura, ele tá sem dor, acho que esse é o ponto importante, acho que desde o início de todo esse processo, o Lucas ele está sem dor. Ele não tem uma dor, ele não tem mais dificuldades de mobilidade, ele não tem mais dificuldades de dor mesmo, sabe? De ficar sentindo dor, a mobilidade dele tá boa, o joelho tá bem lubrificado, enfim, tá tudo bem com o Lucas Moura, né? Tá tudo muito bem. Só que aí nesse momento, o que pega um pouco é o fator até psicológico e um pouco de físico. Físico no sentido de estar 100% preparado para esse jogo. E aí, o que eu quero explicar para vocês? O Lucas, ele não tá com dor e fisicamente, em termos de atleta, em termos de percentual de gordura, ele tá bem. Só que fisicamente, que eu digo, falta ritmo de jogo, ritmo de disputa e também falta um fator psicológico. Não é que falta, isso vai ser ao tempo. Porque eu preciso que vocês entendam uma coisa, tá? Isso não é passando pano, porque eu acho que essa temporada, eu tenho dito, eu acho que essa temporada é uma temporada de pressão pro Lucas, para ele mostrar que ele realmente ainda pode atuar em alto nível com o São Paulo e fazer valer esse status que ele tem de ser o principal jogador do time. Mas eu ainda acredito que é a terceira rodada ainda, eu acho que a gente precisa ir pelo menos ir pro meio do ano ali, quando ele vai ter ritmo, pra gente começar a falar, e aí, Lucas, vambora? Só que, pensem comigo, o cara passa 8 meses, foram 8 meses? Ou foram até um pouquinho mais, mas foram 8 meses que o Lucas Moura, ele passa com dor para dormir, com dor para andar, com dor para tudo. Aquela dor latente, o cara não conseguindo trabalhar, o cara não conseguindo desempenhar, o cara quando ele acha que vai conseguir jogar, as dores voltam. Então, isso tudo entra no fator psicológico. Porque o Lucas ainda ele tá sem confiança. E isso é totalmente natural. Não é uma chavinha que a gente fala, o cara ganha, sei lá, mais de 1 milhão por mês, então o cara tem que virar a chavinha automaticamente. Não, isso é com o tempo. Isso é ele tentando uma arrancada, isso é ele fazendo um gol, isso é ele tentando uma jogada de efeito, ele dando uma assistência, o time ajudando e conquistando vitórias importantes no processo. Então, todo mundo com quem eu converso, não só do entorno do Lucas, mas também do São Paulo, de que ainda é com o tempo, é a paciência. E eles estão tranquilos com essa paciência. Eles estão tranquilos de que ele precisa de ritmo e de tempo para
pegar ritmo de jogo competitivo para ele fisicamente conseguir se sobressair contra os adversários que, por mais que estejam voltando de uma temporada, de uma pré-temporada, eles vêm, né, saudáveis desde a temporada anterior, e também de confiança, né? Oh, pô, acertei aqui uma arrancada, pô, caramba, hein? Acho que voltei, acho que tô voltando, acho que tá indo. Pô, fiz um gol, ufa, tô fazendo gol, tô ajudando, tô melhorando. Então isso faz parte de todo um processo. E repito, é o terceiro jogo da temporada. Então eu acho que ainda, eu me atrevo a dizer, tá? Que eu não esperaria ainda no Lucas, até fevereiro, início de março, essa responsabilidade. É difícil, eu sei, é fogo, porque a gente precisa do cara, a gente precisa do nosso melhor jogador. Só que nem tudo é 8 ou 80. Eu acho que tem ali metade de 8 ou 80 aí, vai, temos aí um 40. Temos um 40 que acho que dá pra gente entender que ele vai oscilar e aos poucos ele vai pegando confiança para quem sabe voltar em alto nível. Então eu esperaria um pouquinho mais essa questão do Lucas. Eu sei que a gente precisa, que todo mundo tá querendo, que é uma pressão para ele, mas eu acho que essa pressão na terceira rodada do Paulista pode ser pode ser pior do que ter benefícios. Mas enfim, uma mistura de informação com opinião. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, seu hype, inscreva-se no canal e se torne membro também, tá? Pra gente bater um papo lá e levar informações exclusivas lá pra todo mundo. Eu tô devendo algumas informações exclusivas, eu vou fazer um apanhado lá no grupo de membros hoje. Então, ó, você tá vendo esse vídeo? Por volta das 3, 4 horas eu vou soltar informações exclusivas lá para os membros do canal, lá no nosso grupo do WhatsApp. Aí você se torna membro, tá? Se não aparecer para você a opção de você entrar no grupo do WhatsApp, vai lá no meu Instagram, manda uma DM, fala, ó, pô, me tornei membro do canal. Mostra lá que você se tornou membro, um comprovante que você se tornou membro, e eu te coloco lá no grupo. Até umas 3, 4 horas eu levo uma informação exclusiva lá para vocês. Beleza? Um abraço!